Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Desafio Unifacisa. Em cada episódio, você vai conhecer experiências e projetos desenvolvidos em diferentes áreas que mostram, na prática, como a universidade se conecta com a sociedade, desafiando problemas com soluções reais e inovadoras. Eu sou Adriano Barros, coordenador do Desafio Unifacisa, e hoje vamos conversar um pouco sobre o projeto Planejamento Estratégico de Marketing aplicado ao terceiro setor, com a experiência da Fraternidade Irmãos de Francisco. E aí vamos apresentar nossos convidados de hoje. Eu tenho aqui na minha frente o Ramon Ferreira Torres, que é o representante da Fraternidade Irmãos de Francisco. Tem a professora Roberta Dias Arruda, administradora de empresas, pós-graduada em MBA em Gestão Empresarial e MBA em Marketing, coordenadora da pós-graduação da Unifacisa Gestão em Saúde e também docente Unifacisa. Sejam bem-vindos. E aqui do meu lado eu tenho Janiele Góes, voluntária da Fraternidade. Sejam bem-vindos, vamos bater um papo bem legal nessa tarde de hoje. E eu começo com o Ramon pedindo para ele apresentar um pouco a Fraternidade para a gente. Então, primeiramente agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Impulsiona o nosso nome para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas que realmente precisam. No próximo dia 30 de julho, a Fraternidade Irmãos de Francisco, que é a pastoral de rua da nossa diocese, vai estar completando seus 16 anos. Digamos assim, o nosso carisma maior é com a população em situação de rua, né? É um cuidado, é um trabalho amplo, não é só chegar e levar alimentação. Mas tem todo um trabalho amplo, como o cadastramento dessas pessoas, encaminhamento à saúde e acompanhamento, né? O cuidado com a higienização. E também, com o passar do tempo, a fraternidade foi crescendo e a gente adentrou em algumas comunidades carentes, né? Populares, favelas. E também, recentemente, há 2 anos, também com algumas comunidades rurais carentes, aqui em torno da Grande Campina. E a gente faz aquele trabalho realmente que possa dar também, além do peixe, ensinar a pescar, né? Perfeito. Que é fundamental, que a nossa diocese exige isso da gente também. Perfeito, perfeito. Roberta, como é que foi assim encontrar a Fraternidade e dar esse pontapé inicial no projeto? E acaba explicando também para a gente como foi o projeto, assim, dá uma resumida. Certo. Bom, na época, a coordenadora pediu que a gente saísse daquela esfera de empresas particulares e migrasse para o terceiro setor. E algumas instituições, elas foram, listadas ali. E talvez até pelo meu conhecimento e proximidade já com a Fraternidade Irmãos de Francisco, eu achei que seria uma boa oportunidade para os meus alunos. O projeto ele consistiu, em a gente desenvolver parte do planejamento estratégico de marketing da fraternidade. E a ideia era fazer com que os alunos desenvolvessem sistema de agência, como se fosse uma grande agência de publicidade, algumas verticais do projeto que trouxesse visibilidade e aumentasse a quantidade de doações e, obviamente, que a casa ficasse conhecida não só no momento que a gente estava fazendo o projeto, mas pós-projeto, o trabalho continuasse. Então, a ideia inicial era fazer com que os alunos aplicassem ferramentas de marketing e conseguissem dar visibilidade ao projeto. Ah, perfeito, perfeito. Janiele, tua participação lá como voluntária, começou desde quando? Que trabalho você desenvolve lá? Eu conheci os Irmãos de Francisco através das redes sociais. Recentemente eu tinha acabado de completar 18 anos. Aí eu entrei em contato pelo WhatsApp e demonstrei o meu interesse de ser voluntária. Eu fui lá, fiz a visita e passei a frequentar as pastorais de ruas. Aí eu fui para a pastoral, também comecei a participar dos projetos que é nas comunidades carentes e fui seguindo a minha caminhada. Hoje já faz 3 anos que eu sou membro voluntária da Fraternidade e posso dizer que foi a maior experiência que eu poderia ter na minha vida, uma coisa que é transformadora. Além, a gente dá, mas a gente recebe mais do que a gente ajuda o pessoal. Perfeito, perfeito. Ramon, esse projeto da Unifacisa chegou até vocês, assim, como é que vocês acolheram esse projeto? Como é que foi esse contato inicial? Então, até porque, assim, a Facisa, né? A Facisa, então, a gente já fica muito feliz, né? Então, assim, foi uma coisa que realmente transformou, né? Foi uma época muito movimentada e deu um tom de juventude, de dinamismo nos comerciais que as irmãs fizeram, né, nas gravações,
pedido de doações, então, tanto na campanha do Natal como na campanha da criança. Então, assim, bombou nas redes sociais, a gente aprendeu bastante, é tanto que a gente começou a pegar os nossos voluntários, principalmente os mais jovens, Sim. e a gente começou a fazer vídeos baseados nos que os alunos da Facisa fizeram. Então, a coisa realmente assim, só veio para somar realmente, para nos ensinar, e foi assim, foi uma coisa bombástica no bom sentido, realmente. Legal. Então, antes do projeto chegar até vocês, não existia essa mídia muito forte? Vocês enfrentavam já dificuldades com as doações? As dificuldades sempre são existentes. Porque se a coisa melhora, a gente vai acabando conhecendo outras situações, a demanda vai aumentando, então é sempre aquela coisa crescente, né? Querer ajudar mais, então sempre tem as dificuldades. Mas assim, foi o estilo com que a gente percebeu que eles trabalhavam, né? Uma coisa muito dinâmica, alegre, para frente. Então a gente tinha aquele trabalho mais tímido, até porque o nosso carisma ele é franciscano. Não é melhor do que ninguém, mas também a gente tem aquele carisma próprio, né? Talvez um pouco tímido, né? Por sermos franciscanos. Mas a gente viu que tinha que se adaptar a uma nova realidade, né? E assim, ajudou bastante. É tanto que os nossos vídeos hoje, para quem percebe, para quem observa os vídeos antes, os nossos antes desse momento com Facisa e os pós, né? Deu uma coisa mais alegre, mais dinâmica também. A gente está até essa semana fazendo novos vídeos e também, assim, sempre observando os vídeos da turma da Facisa para que a gente pegasse o melhor, né? Se espelhar naquele melhor, para que a gente pudesse, nesse momento, tipo assim, ser mais profissional, poder chamar mais as pessoas a atenção para um trabalho sério, dinâmico e urgente em nossa cidade. Ah, perfeito. Roberta, como é que tu acha que uma experiência como essa agrega na formação do aluno? Hoje a gente pensa numa formação bastante ampla, né? A gente fala de competência, a gente diz que o aluno tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, tem que ter atitude, né? E, de repente, ele entra em contato com um projeto social de uma amplitude como essa, né? De um auxílio social tão importante. Como é que tu percebe isso pedagogicamente na formação? Bom, primeiro a gente tira o aluno daquele espaço seguro e confortável que é uma sala de aula, Adriano. Aproxima muito teoria e prática, que eu acho que é a tônica do projeto extensionista. E outra é furar a bolha da faculdade e adentrar com competência, habilidades e atitudes junto à sociedade. Eu acredito que os ganhos foram múltiplos, né? Ganhou a instituição, o Irmãos de Francisco, obviamente. A gente sabe que é um trabalho inicial. Ganharam os alunos, porque o engajamento, o envolvimento foi além da nota. Eu sempre penso que o projeto do Desafio Unifacisa não é apenas a aquisição da nota, mas é uma entrega profissional e que seja aplicado à sociedade. Ganho eu, enquanto docente, né, da instituição e condutora temporária do projeto, porque todo mundo aprendeu, foi além da sala de aula. Eu acho que envolveu conhecimento, envolveu ciência, mas, ao mesmo tempo, a gente envolveu emoção. Alguns alunos fizeram parte das ações de rua mesmo. E, quando chegaram na segunda-feira, as ações geralmente acontecem aos sábados, no final da tarde, né, Ramon? E eu me lembro que 2 alunos chegaram aí. Na segunda-feira, quando eles chegaram, nós fomos à ação. Eu não pedi, não fazia parte do projeto, sim, foi assim, vontade própria deles. E eu acho que isso é o maior legado do projeto, é fazer com que o aluno enxergue fora da sala de aula a possibilidade de ser um profissional que entrega à sociedade com muita responsabilidade, compromisso e engajamento. É uma turma que... E tu acha que teve alguma resistência no início, depois foi sendo quebrada ao longo do projeto? Quando o projeto chegou, eu acho que eles já tinham feito algum projeto anterior. E a primeira pergunta é, qual vai ser a empresa? A nossa realidade da empresa particular. E eu disse, não é uma empresa, é uma instituição sem fins lucrativos, né, que faz a assistência a moradores de rua. Alguns, obviamente, mas a gente nunca foi para um projeto. Como chega nesse projeto? Eu disse, pessoal, primeiro a gente conhece o demandante. Escuta o demandante, vê o que é que eles têm de mais urgente. E ali a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Adriano, acho que a transformação foi rápida. A gente recebeu a visita de Áurea na época e Áurea foi muito boa no explicar do projeto. Quando o nosso aluno entende do que se trata o projeto, ele compra a ideia na hora.
Perfeito, perfeito. E esse é o papel da extensão universitária, né? Ir para além de sala de aula, não fazer uma coisa assim, vou aplicar administração, marketing ali. A gente não vai aplicar nada, a gente vai primeiro conhecer as demandas e ofertar uma intervenção que seja ancorada na realidade da instituição. E lembrando que nada foi impositivo, nem para os alunos, nem para Irmãos de Francisco. Tudo que a gente fazia passava por uma validação. Vocês acham que isso dá certo? Como também para os alunos. Porque existem as limitações normais. Gravar em horário de aula, a gente precisava da equipe do próprio marketing da instituição para dar umas dicas a gente de iluminação, de roteiro, o que provavelmente poderia ser feito. E todas as postagens a gente conseguiu, que hoje se fala tanto em redes sociais, né, que são as colaborações. Então, ao passo que saía Irmãos de Francisco, saía nas redes sociais dos alunos e ao mesmo tempo da Unifacisa, e isso foi, assim, louvável para o projeto, porque a gente conseguiu ancorar bons pilares para dar força, né, tanto a Irmãos de Francisco quanto aos alunos. Perfeito, muito bom. Ramon, teve umas campanhas que os alunos participaram, né? Eu vi que a doação de água, teve Dia das Crianças, o Natal dos Pobres. Qual o impacto assim, mais significativo que tu percebe nessas ações e no projeto como um todo, né? A partir dessa parceria da Unifacisa com a Fraternidade? Eu acho que a parceria foi um casamento perfeito, né? Despertou nas pessoas, né? Nós ganhamos muitos seguidores. E eu aprendi a ver o interior, né, do Instagram, através das meninas, né? Comecei a olhar, a ver quantas visualizações, e vinha aquela coisa que eu desconhecia. Então, fui lá realmente, né, no núcleo do Instagram e passei a conhecer coisas que eu não tinha noção. Antigamente, a gente tinha uma média de curtidas. Cada publicação é uma média de 50 curtidas. Hoje a gente tem mais de 100. Então, foi um aumento de mais de 100%, né? E eu observo, assim, que os alunos da Facisa, eu percebi claramente, assim, bem fácil, que eles entraram num bom debate. Eles, quando foram lá para a nossa sede, né? Então, eles entraram num bom debate ali, criou realmente isso entre eles ali. Vamos debater, tentar melhorar. Realmente, eles entraram profundamente, né, no espírito da fraternidade. Então, assim, foi transformador realmente, né? Realmente foi uma coisa muito transformadora. E os frutos que foram a curto, a médio e estão sendo a longo prazo. Realmente, a vida toda, daqui a 10, 20 anos, a gente vai lembrar desse momento, porque realmente foi uma coisa ali que marcou realmente, né? Graças a Deus. E a gente só tem a agradecer. Muito importante, né? A presença dos jovens num projeto com essa propositura, né? Aí eu queria perguntar, Janiele, como é que tu percebe assim, a importância da presença do jovem num projeto como esse, como voluntário, como estudante de um projeto? Como é que tu percebe isso? Eu acho de extrema importância, porque como mesmo foi falado, a gente vive dentro de uma bolha. E a partir do momento que a gente participa, decide conhecer mais, a gente vê uma realidade totalmente diferente. A gente aprende a ter mais empatia, a olhar o próximo com novos olhares. E ao longo prazo, né, como posso dizer, eu já tenho 3 anos, eu não sou a mesma Janiele que entrei lá com 18 anos. É uma coisa que vai transformando e a gente vai chegando na sociedade com novos olhares. Que bom, isso é muito importante, né? E eu acho que pegando um pouquinho da tua fala também, a ideia do uso da rede social, né? A gente hoje olha assim, muita futilidade na rede social, muita coisa inútil. Na verdade, 90% de rede social é o inútil, né? E quando você vê o uso da rede social para promoção de um impacto social, de um projeto, seja informativo, seja realmente real aí no dia a dia, como vocês enfrentaram, é uma outra história, né? Eu queria saber de vocês, assim, se durante o projeto ele durou o quê? Um semestre? Um ano? Um semestre. Um semestre, né? Se durante esse semestre teve algum momento específico que marcou mais, sei lá, aprofundadamente, emocionalmente, sei lá, para o mim, projeto. eu não sei para Ramon e para Janiele, mas na campanha das crianças. Sim. Porque quando a gente conversou com o Ramon, ele disse que nós temos uma expectativa de, acho que eram 60 ou 80 brinquedos inicialmente. E nós começamos a gravar os vídeos e solicitar e pedir aos alunos que contribuíssem de alguma maneira. Brinquedos em bom estado ou brinquedos novos, mas que trouxessem brinquedos. E numa segunda-feira, quando eu cheguei na sala de aula,
Era tanta sacola, Adriano, no chão, e eu não entendi o que era aquilo. Foi quando a gente montou uma estrutura daquela de mesa, de projeto, redonda, e ali a gente chegou praticamente a 300 brinquedos. Não foi, Ramon, na época do Dia das Crianças? A gente conseguiu ir além do que seria a quantidade de brinquedos inicialmente entendida como ideal. Sei. E ali eu disse, nossa, não sabia que poderia ser tantos. Obviamente que precisariam de muito mais, porque existem crianças para receber todos aqueles brinquedos. Mas me tocou profundamente, uma pelo engajamento do aluno e outra porque a campanha foi, naquela época, muito bem sucedida. E, obviamente, o Natal dos Pobres, que é um evento muito bonito para eles, de muita fraternidade e muita comunhão. Então, se a gente pegar pelo projeto, ele é todo de emoção, mas precisa de muita razão para ser gerido, para ser tocado, para ser vivenciado e ser patrocinado. O projeto não adianta ser bonito se ele não alcança quem realmente ele se destina, que é o morador de rua. Com certeza. Algo mais específico, assim, amor, que chama a atenção? Na véspera do Dia da Criança, a gente fez a contabilidade final, foram mais de 300 brinquedos novos, né? Brinquedos assim, até luxuosos, então, foi uma coisa assim, formidável, né? O que mais me deixa alegre é quando pessoas vêm de fora e criam aquele debate, como eu falei anteriormente, né? Eles entram num bom debate, né? Assim, despertou. Do mesmo jeito que a Facisa despertou algo em nós, a gente também teve a capacidade de despertar algo neles. Assim. Sim. Então, a gente vê aquilo muito me alegra, né? Quando a gente está no trabalho e vê jovens chegando. Uma coisa bem interessante, antes que eu esqueça. Depois do Natal, né? Estamos aqui no mês de abril, já praticamente na segunda quinzena de abril, vamos dizer assim. São 4 meses. Surgiram muitos novos membros voluntários. 80% de jovens. A professora segue o nosso Instagram, ela deve ter observado muitas carinhas novas, né? Então, assim, foi muito bacana, assim, né? Realmente deixou marcas, boas marcas. E a gente agradece bastante. Que legal. Roberto, tu podia apresentar para a gente, assim, quais foram as ferramentas que vocês foram utilizando para desenvolver essa estratégia de marketing? Bom, a gente tinha 5 pilares na época para trabalhar o marketing, o planejamento estratégico de marketing. Redes sociais, a parte do calendário promocional, cotas de patrocínio, produtos e redes sociais. Em todos eles, a gente fez uma análise SWOT, tentando identificar o que era ponto forte e o que era ponto fraco, possíveis ameaças e oportunidades. Sim. Depois, a gente foi entendendo mais pela escutativa, a entrevista com o demandante, para perceber melhor a realidade. Até porque nenhum dos meus alunos faziam parte do projeto. Sim. Então, nada melhor do que uma escutativa. Depois, a gente foi analisando o que já era feito. Aproveitando aqui um dia da visita que nós fomos até a fraternidade, o Ramon deu para a gente o celular dele para que os meninos já percebessem o Instagram, as fragilidades do Instagram. Então, foi feita uma análise do Instagram, tinha uma questão de colocar um link. E os meninos, na mesma hora, a gente sabe resolver. Então, assim, aos poucos a gente fez desde o diagnóstico, que era uma proposta do projeto inicial, fazia o diagnóstico, depois analisava para começar a propositura de possíveis soluções. E foi isso que foi feito. A gente, em nenhum momento, se distanciou dos artefatos que precisavam ser feitos no projeto naquela época. E, no final, além da gente ter aquela one page, que era uma determinação do projeto final, nós fizemos um grande compilado de todas as etapas, que no registro, eu inicialmente mandei para você os 5 trabalhos juntos, e depois você falou, escolha one page. E para mim era muito difícil dissociar os 5 pilares, porque só tem ciência do que é o planejamento estratégico hoje de Irmãos de Francisco, quando a gente vê os 5 pilares crescendo juntos, sendo construídos juntos. E meus alunos foram, assim, fundamentais e foram espetaculares em tudo que fizeram. Em nenhum momento eu tive uma desistência. Ninguém trancou a competência. E, ao final, eu lembro demais quando eles disseram, de todos, foi o projeto mais marcante, mais edificante em relação ao desafio no Facisa. Olha que interessante, né?
A gente imagina, quando você pensa em administração, a gente já pensa o quê, né? Empresas privadas, aquele processo todo, entendendo que essas ferramentas elas podem ser utilizadas em qualquer tipo de organização, né? E para os alunos perceberem isso é fantástico, porque não fica naquela caixinha da administração limitada dentro do processo das empresas privadas, né? Como é que vocês percebem, assim, não só esse impacto em relação ao aluno e a comunidade atendida? Vocês ainda conseguem perceber algum impacto nessa comunidade a partir desses projetos? Claro que a gente, de certo modo, vê que as campanhas já fazem esse impacto, né? Mas tem algo a mais nesse sentido? Olha, eu vejo até porque a gente está sempre evoluindo, né? E é uma necessidade. Então, acho que quando você tem uma experiência com a faculdade do nível da Facisa, essas questões de mídia, né? Tudo que se passou, até o jeito da gente tratar o irmão em situação de rua melhorou consideravelmente. Porque não é levar alimentação, é conquistar aquelas pessoas. Para que através dali a gente possa encaminhar para um emprego informal, saber como a gente pode, da melhor forma, tirar aquela pessoa, aquele usuário daquela situação. Então, tudo através da intimidade, né? Se você acolhe bem aquela pessoa, ela confia em você, e você passa a ter um diálogo para poder melhor fortalecer ela, tirar daquela vida, né, levar para uma casa de apoio, de voltar ao seu lar, encaminhar um emprego informal, que a gente tem esse projeto também. Então, eu acho que a experiência foi muito válida, né? É interessante, porque as pessoas em situação de rua são muito invisibilizadas, né? As pessoas não querem nem ver, não querem nem pensar que existe, né? Mas quando você chega junto, conhece a história de cada um, ninguém nasceu na rua, alguma coisa aconteceu para aquela pessoa estar vulnerabilizada naquela situação, né? Vocês percebem hoje que o projeto que os meninos desenvolveram, eles vão ter uma continuidade, assim, você até já falou um pouquinho lá no início, né? Mas como é que você percebe essa continuidade do projeto? Então, a gente continua vendo um núcleo, né? Por trás do Instagram, os números, os dados, enfim, a gente sempre tem aquele cuidado agora de observar, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Alcançar, quando eu falo alcançar, é que possam vir mais membros voluntários, mais benfeitores, pessoas que também venham nos ensinar, porque a gente tem que ter uma mente muito aberta, porque quando a gente realmente quer ajudar quem precisa, a gente tem que estar muito aberto a isso. Sim, né? sim. O fundamental é aquelas pessoas que precisam de nós. Então, a gente tem que estar muito aberto a todos. E uma coisa muito interessante também que eu acho a gente fez gravou um comercial, Fraternidade Agora à Tarde. E logo vai estar, acredito que à noite já vai estar aí nas redes sociais. E eu vi muito assim, uma semelhança com o que a turma fez, né? De diversos, tanto em grupo como individuais. Então, a turma da Facisa foram muitos comerciais e tá um pouquinho da cara deles no comercial que vai ao ar hoje à noite. Que legal, viu? Tá vendo, Roberto? Aí, ó. É bom ouvir isso. Eu queria até resgatar, é uma fala recorrente de Dr. Dalton Gadelha. Sim. Que ele sempre fala em francês, eu acho que é petit monde, que ele diz que a gente começa a cuidar do outro quando a gente cuida do nosso pequeno mundo. Sim. E eu acho que o desafio no Facisa, ele tem essa responsabilidade. Talvez a gente não tenha resolvido todos os problemas da fraternidade, mas naquele momento, aquele pequeno mundo foi o nosso mundo também. E é a partir disso que a gente desenvolve no nosso aluno, não só o senso crítico, Adriano, mas também a importância dele compreender que é fora da casa dele que a sociedade acontece. Sim. E por que não ajudar mais? Porque a gente ainda é tão resistente. Pronto, não é só doar. Porque o doar R$20, 30, R$10 é uma coisa. Mas veja o exemplo de Janiele, é você se doar. Então, o desafio também pode alertar, despertar nesse aluno essa possibilidade de ser também um voluntário. Sair da caixinha, da bolha, entender que lá fora também faz muito sentido e pode ser através de cuidar do seu pequeno mundo, a gente transformar a nossa sociedade. Campina Grande não está isolada dos problemas sociais. De forma alguma. E por que não se associar, se voluntariar aos irmãos de Francisco? Talvez o que eu faça seja muito pouco, mas a minha ausência tem um impacto. Sim. A de Janiele, a sua, a de Ramon. Então, vamos nos dar as mãos, a academia, a sociedade,
o alunado, os docentes, para valorizar e viabilizar cada vez mais projetos como esse. Isso não é um alerta, isso é um apelo. E eu acho que a gente tem esse papel e podemos fazer isso tão bem, e o custo é tão menor em relação ao ganho que vale muito a pena apostar. Perfeito, que é um dos papéis da extensão, né? Isso. Essa devolutiva para a sociedade. A gente produz, existem investimentos, tem programas sociais que viabilizam o estudo do aluno lá na faculdade. Então, é importante essa devolutiva, né? Entender esse pensamento crítico de que vivemos numa sociedade desigual e que, de certo modo, todos precisam estar implicados nesse processo. Não só o poder público, as políticas públicas, que são muito importantes, que têm a sua responsabilização, mas a sociedade civil também tem essa responsabilidade de olhar para dentro de si, né? Esse olhar para dentro. Você falou do micro, é muito interessante. E, às vezes, você não precisa transformar o mundo inteiro. Você faz uma microação aqui e ali, você está fazendo diferente. Às vezes, o diferencial está para uma pessoa, mas você já fez o diferencial para ela. Né? Então, isso é um papel muito importante que a extensão, de repente, traz para o aluno, né? Essa visão crítica. Pois é, estamos chegando ao fim, já passou rápido, né? Já 30 minutos aí, a gente já conversando. Eu queria passar para vocês fazerem aí as suas falas finais, divulgue aí o nosso Instagram da fraternidade, enfim. Então, o Instagram é o @Irmãos de Francisco, muito fácil, né? E interessante porque os alunos, outro dia tiveram que sair da aula, aí foram lá para a sede, e às vezes a gente ficava altas horas com os meninos conversando, né, até 11, meia-noite. E interessante porque Frei Damião de Bozano, o popular Frei Damião de Bozano, ele dizia: o meu descanso, aliás, uma alma vale mais do que o meu descanso. Às vezes é uma coisa muito radical, exagerada, mas a gente pôde ver que os alunos ultrapassavam suas horas, seus limites, né? Para se doar. Então, assim, a gente pode doar um pouquinho, todo mundo pode doar um pouquinho, né? Então, no mais, gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, abençoe toda a Facisa, os alunos, a professora, o professor aqui que está com esse projeto maravilhoso. Comunicação é tudo hoje em dia, né? A boa comunicação, principalmente. Então, parabéns a vocês e o nosso muito obrigado. Ok. Professora. Eu quero até registrar aqui que eu recebi um título laureado, não foi? Do Irmãos de Francisco. E, obviamente, eu acho que isso é o grande legado do projeto. Não é só o trabalho, é algo mais. E os desafios Unifacisa faz com que a gente repense, inclusive, Adriano, a nossa docência. Sim. Então, palmas ao projeto, parabéns pela condução, parabéns pelo apoio e muito obrigada. Coloque a gente em mais projetos como esse. Tá certo? Perfeito. Muito obrigada Sucesso, por tudo. Sucesso. Janiele. Eu quero agradecer, né? O desafio Unifacisa fez enxergar, como a irmã disse, a gente grava um comercial hoje e através dos alunos eu vi a importância da gente mesmo voluntário colocar a nossa cara na rede social. Perfeito. Então, a gente teve muito esse aprendizado da importância das redes sociais, que é através das redes sociais que a gente consegue alcançar muita gente. Então, a gente só tem mesmo que agradecer. Perfeito. A gente que agradece a participação de vocês nesse programa de hoje, né, nesse episódio de hoje. Mais um episódio chega ao fim, né, mas o programa continua, não é isso, Roberta? É uma prova de que quando a teoria sai de sala de aula e encontra a realidade, ela pode transformar vidas. Próximo episódio, temos mais histórias e projetos inspiradores. E um lembrete para você ativar o seu lembrete do YouTube, seguir a Unifacisa nas redes sociais e vem conosco conhecer mais desafios.